Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula de português. E durante eu estiver explicando as atividades, vai aparecer aí na telinha de vocês as páginas da nossa apostila, tá bom? E algumas explicações que eu vou deixar aí para vocês. Vamos lá? Então, nós vamos ver, mais uma vez sobre os gêneros textuais, sobre o infográfico, que foi o que a gente viu na aula passada, Alguém lembra o que é o infográfico? Eu vou deixar um balãozinho de lembrete lá na frente, tá bom? E também vamos ver sobre o poema visual, Que é um gênero textual novo que nós vamos estudar nessa aula, tá bom? Então, o que são os infográficos, moçada? É um gênero textual, que organiza e expõe as informações usadas em palavras e em imagens. Geralmente, apresenta dados numéricos a respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas, gráficos e ilustrações explicativas. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor, tá bom? Agora, moçada, vamos responder aqui a página 15. Tá vendo por que o início da aula eu comecei com um lembrete sobre o infográfico? Porque agora nós vamos fazer, um infográfico. Agora vocês vão observar e ler esse infográfico aqui da página 15. Perceba como a união entre imagem e palavras oferece ao leitor uma informação mais direta. Antes mesmo de analisarmos os dados, sabemos que os canadenses gastam, em média, muito mais água do que os brasileiros, Então, o que agora vocês vão fazer para mim? Vocês vão produzir um infográfico que deve reunir dicas para economizar água. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar como é possível economizar água em algumas situações do cotidiano de uma casa. De como lavar louça, lavar roupa, preparar alimentos, escovar os dentes, tomar banho, Dentre outras. Mas aqui embaixo eu coloquei alguns itens específicos para vocês estarem pesquisando, tá? No caderno de vocês de língua portuguesa, vocês vão reunir todas essas informações que encontrarem a respeito do consumo de água dos seguintes itens: do chuveiro, quanto que uma pessoa em média gasta, ou quanto que ela é possível economizar, e como economizar, no vaso sanitário, na pia do banheiro, máquina de lavar roupas, pia de cozinha. Vamos lá para a página 16? Aqui na página 16, tem assim: para cada um dos itens, escreva um parágrafo com uma dica de economia de água. Então, para cada item daquele lá da página 15, um exemplo, chuveiro, vocês vão fazer um parágrafo. Vaso sanitário, um outro parágrafo. E assim por diante, De uma dica de como economizar água em um daqueles itens. E vocês não podem esquecer de colocar um subtítulo para cada parágrafo. Aí embaixo tem um exemplo para vocês de como vocês vão realizar essa atividadezinha, tá bom? Depois, na número 3, vocês vão escolher, ou escrever um título para o seu infográfico. Como que vai ser o título do seu infográfico? Depois de responder as questões 1, 2 e 3, vocês vão marcar sim ou não para as questões aí da número 4. Se caso você tenha respondido alguma alternativa da número 4, não, você vai ter que voltar lá no texto para fazer as adequações, tá bom? E depois de responder até aqui a número 5, vocês vão lá no material de apoio de vocês,
destacar essa folha, né? Que tem aí essa imagem do lado. E depois de destacar essas folhas, o que vocês vão fazer? Vocês viram que tem um post-it aí em cada um, né, dos ambientes da casa ou dos itens, né, que nós colocamos lá na página 15. E aí, de acordo com o textinho que vocês fizeram, vocês vão colocar essas informações aí para mim. E pode colar no caderninho de língua portuguesa de vocês. Por quê? Lá no número 2, vocês vão ter feito um texto, né? Aí, aqui na número 6, vocês vão transformar aquele texto em um infográfico, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar tirando essa dúvida de vocês, tá? Vamos lá para a página seguinte? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o gênero textual, né? O poema visual. Vocês já ouviram falar nesse gênero? Não, né? Agora vocês vão se preparar porque a gente vai brincar um pouquinho com o texto. Vamos ver um texto novo que se chama poema visual, né? Igual eu falei com vocês. O que será que esse poema traz de diferente para nós e de importante, né? Vocês estão observando aí que esse poema, ele é escrito de forma diferente. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse poema visual. Nós já conhecemos vários poemas, mas esse poema tem umas especificidades que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Quando pensamos em poema, logo pensamos nos versos e estrofes. Mas olha só como esse é diferente, né? Ele não é igual aos poemas normais. Ele tem uma diferença. Qual que é essa diferença? É porque ele ocupa o espaço, né? Ele brinca com o espaço em branco. E a organização dele é diferente dos poemas normais. A ideia aqui é que ele apresenta características de utilizar o espaço e utilizar as palavras. E essas palavras podem propiciar ao leitor vários entendimentos, significados, relações com sons, entre outros, né? Mas a ideia mesmo é permitir várias possibilidades de leitura. Vamos lá para na página seguinte para vocês entenderem um pouquinho mais. Aqui eu coloquei o significado do poema visual. Os poemas visuais têm como características um aproveitamento criativo de espaços da página em branco, que é igual eu falei lá no slide anterior, né? Usando muitas vezes recursos gráficos. Utilizando-se das palavras, a ideia é permitir várias possibilidades de leitura, igual eu falei lá no slide anterior, né? Vocês podem estar dando um pause nesse vídeo e fazer essa anotaçãozinha aí no caderninho de língua portuguesa de vocês. Vamos lá responder as atividades da página 17? Aqui na página 17 está assim. Você já conhece algumas características dos poemas, como versos e estrofes, igual eu expliquei. Presença ou ausência de rimas. O jogo com o sentido das palavras. Mas, e se os versos brincassem com o espaço da página em branco? Olha só que pergunta interessante, né? Agora vocês vão ler esse poema aí para mim. De que forma vocês começariam a ler esse poema? Lua na água, água na lua, alguma lua, água, como, né? Se ele nos deu essa possibilidade de leitura, né? De como a gente vai começar a ler. Aí, depois de observar esse poeminha,
Vocês vão responder as questões 2, 3, 4 e 5, né, da página 18. E também vão responder para mim aqui na página 19, somente até a questão 9, né? Que é tudo questão sobre o texto. Para responder essas atividades, vocês vão precisar de quê? De atenção naquilo que foi explicado e no poema que a tia colocou aí para vocês, né? Porque isso aqui é uma interpretação de texto. Independente do gênero, ele consegue, né, fazer essas perguntas para a gente retirar do texto que a gente leu, tá? Então, façam com bastante capricho e atenção, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos trabalhar sinônima e coesão. Então, meus amores, a nossa aula de língua portuguesa termina aqui, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar me chamando lá no WhatsApp. Um beijo e até a próxima aula.